pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pérolas, eu vou falar algumas curiosidades, alguns fatos e no final do vídeo eu vou fazer a aplicação de uma pérola num anel. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Número 1. As primeiras pérolas foram encontradas milhares de anos atrás pelos seres humanos quando eles estavam em busca de alimento. Então eles abriam as ostras e acabavam encontrando as pérolas. Número 2. As pérolas são consideradas preciosas há milhares de anos atrás, por romanos, gregos, persas, japoneses, chineses. Tem uma peça que ela é datada de 4.200 anos antes de Cristo, ela é egípcia e ela é feita de madrepérola. Número 3. Por serem extremamente raras e preciosas, as pérolas antigamente eram vistas como um símbolo de riqueza e um status social por gregos e romanos. Número 4. As pérolas que são comercializadas hoje em dia, elas são de cultivo, geralmente, a maior parte. Ainda existem as pérolas que são totalmente naturais e que os mergulhadores vão lá e pegam a ostra no mar mesmo, mas é mais difícil e elas são bem mais caras. Número 5. As primeiras pérolas cultivadas surgiram em 1893 e elas foram criadas por duas pessoas. Uma delas era o Mikimoto, que é o fundador daquela marca japonesa famosa de joias de pérola, que chama Mikimoto, e por um professor da Universidade Imperial de Tóquio. Eles fizeram meio que uma parceria e os dois juntos acabaram criando as primeiras pérolas de cultivo e foram desenvolvendo essa técnica. Porque o objetivo deles era comercializar as pérolas para um grande público, não só para quem era muito rico e tinha muita grana na época. Número 6. A ilha, então, que foi cultivada a primeira pérola, ela foi batizada de Mikimoto Island, que é a ilha do Mikimoto. E lá tem o Museu da Pérola. E uma das peças de destaque desse museu é um colar com 49 pérolas, que o próprio Mikimoto selecionou ao longo de 10 anos. Número 7. Antigamente, no Japão, as pérolas eram colhidas por mulheres, e elas eram chamadas de ama. Ama significa mulher do mar em japonês. E eles usavam mulheres porque eles falavam que mulher tem mais gordura no corpo e que eles acreditavam, né, que mulher tinha mais gordura no corpo e que elas então seriam capazes de aguentar as temperaturas mais baixas do oceano, porque quanto mais fundo você mergulha, mais a temperatura cai. E inicialmente elas eram responsáveis por colheita de ostras e frutos do mar, não necessariamente só pérolas. Só que daí com esse boom que deu das pérolas, que todo mundo queria e que, enfim, virou uma demanda, se tornou uma demanda muito grande, elas começaram então a colher só pérolas. E essas ama, elas iniciavam o treinamento com 12 anos, mais ou menos, geralmente com alguém da família, com a mulher mais velha da família. E elas mergulham até os 70, 80 anos de idade. Hoje em dia ainda existem algumas ama, acho que um pouco menos de 2.000 no Japão, mas é uma profissão que está meio que morrendo, que está diminuindo a quantidade de pessoas, de mulheres que são treinadas para essa profissão. Número 8. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a formação das pérolas. As pérolas, elas são formadas quando uma partícula, que é chamada de partícula irritante, entra dentro da ostra. E aí, para se proteger, a ostra vai criando várias camadas de uma substância que é chamada de nácar ou madrepérola. E então ela vai envolvendo essa partícula com várias camadas, milhares de camadas, e aí as pérolas são formadas. E outra maneira das pérolas serem formadas é se um outro organismo, por exemplo, um parasita, entrar na pérola e aí ela vai iniciar de novo esse mesmo processo de várias camadas de nácar ou madrepérola. Número 9. A pérola é formada no manto, que é uma película que cobre toda a parte interior da ostra e que protege os órgãos principais da ostra. Número 10. As pérolas demoram em média de 2 a 3 anos para serem formadas. Número 11. As pérolas são avaliadas pelo tamanho, forma, cor e brilho ou lustro. E número 12. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de pérolas. Tem vários tipos de pérola, mas eu vou falar só de alguns, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então a gente tem a Akoya, que é uma pérola que é encontrada no Japão e na China.
na costa da China. E ela é uma pérola menorzinha, ela é pequenininha, ela tem de 2 a 10 milímetros. Aí a gente tem a Salt Sea, que é uma pérola um pouquinho maior e é encontrada em outras regiões, e ela tem um tamanho entre 9 e 20 milímetros. Aí a gente tem a pérola Tahiti, e ela é aquela famosa pérola negra, mas ela tem outras tonalidades, ela pode ir até o azul, o cinza, o verde ou o roxo. Aí a gente tem as pérolas de água doce, e entre elas a gente tem a pérola arroz ou freshwater, e ela tem esse nome de pérola arroz porque ela é mais achatadinha, tem a forma de um grão de arroz. E nós temos as pérolas barrocas. As pérolas barrocas são aquelas que não são super redondinhas, então algumas têm forma de gota, algumas são super achatadinhas, e elas podem ser tanto de água doce quanto de água salgada. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação de uma pérola num anel, e nesse caso o anel tem uma cupilha. Por que eu resolvi colocar uma cupilha nesse anel? Eu coloco cupilha geralmente em peças que eu sei que vão sofrer algum tipo de pressão ou que tem mais vulnerabilidade para bater em algum lugar, para enroscar. E aí eu coloco a cupilha que é para dar meio que mais uma proteção. Então você vai ter mais superfície de contato entre a pérola e o pino. E isso ajuda a pérola a não cair, o pino não sair. Existem várias formas de você aplicar a sua pérola. Você pode usar cupilha, você pode usar só o pino, você pode usar rebite, pressão, cravação com garrinha. Tem várias maneiras que você pode fazer isso. Nesse caso, eu vou mostrar pra vocês, então, a aplicação numa cupilha. E depois vocês vão ver que eu usei araldite. É importante lembrar que sempre que você for colar uma pérola, você tem que usar araldite. Não use Super Bonder, nem Tech Bond, nem nada do tipo, porque esses tipos de cola, o Super Bonder, ela acaba matando sua pérola. Então ela vai começar a perder a cor, perder o brilho e ela vai começar a descascar. Então sempre usar araldite. Eu, pessoalmente, gosto de usar a araldite de 10 minutos, que é aquela da caixinha vermelhinha, vou pôr uma foto pra vocês verem. Porque eu acho que a de 5 minutos, que é uma da caixinha verde, ela começa a ficar viscosa muito rápido. E aí a pérola não tem uma aderência tão boa. Então agora eu vou deixar com vocês o vídeo da aplicação da pérola. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. E tenham uma boa semana!